a sua Bíblia, tá? Porque o Clube da Bíblia é para a gente poder se familiarizar com a palavra do Senhor e ter o hábito de estudar a Bíblia todos os dias, tá bom? Então vamos aí, onde você estiver, pega a sua Bíblia, se estiver em casa, pega a Bíblia, se estiver no trabalho, pega a Bíblia. Eu tô bem, Cris. Hoje deu uma enroladinha, né? Acho que você conseguiu, eu acho que o povo, de um certo modo, conseguiu perceber. Eu dei um atraso em todas as plataformas, porque aconteceu um negócio interessante. Vou compartilhar com vocês. Eu acordo todo dia às 3 da manhã para poder fazer o devocional e poder gravar os vídeos e começar o meu dia, né? E enquanto eu tô falando aqui, o povo tá chegando, tá bom, gente? E eu tava com muito sono. Portanto que a minha fisionomia de manhã é totalmente diferente da minha fisionomia agora, né? A minha fisionomia de manhã é aquela cara assim de sono, né? Meio de pastelzinho lá, enfim. Aí eu falei assim, vou editar o vídeo, acabei de gravar todos os vídeos, vou editar o vídeo e vou dormir aqui. A edição do vídeo fica mais ou menos de 5 a 8 a 10 minutos, dependendo da internet, da velocidade da internet aqui, né? E eu botei para editar, porque primeiro eu passo para inglês, que tem algumas plataformas que eu coloco em inglês, para depois pegar para botar para cá. Nessa de 5 minutos, 8 minutos, eu dormi 3 horas. Eu dormi 3 horas, eu dormi das 5 da manhã às 8 da manhã. Foi 5, 10 minutos. Então isso me enrolou toda, sabe? Eu tinha que sair de manhã, não saí, eu saí de tarde, então eu tinha que sair hoje, de qualquer maneira. Eu até falei com Deus, eu falei assim, pai, eu vou deixar pra sair amanhã, deixa que eu compro tudo amanhã. Ele, não, eu quero que você saia hoje. Então eu ainda tive que sair em obediência ao Senhor também. Enfim, então por isso que hoje as plataformas, elas meio que viraram do avesso. Então eu demorei a colocar os vídeos em tudo quanto era lugar, porque primeiro eu tenho que editar o vídeo, porque tem plataformas, tipo assim, no Instagram e no YouTube eu coloco legenda em inglês, então tem que editar os vídeos, é o mesmo vídeo, eu tenho que editar pra cá, que tem que editar pro Kawaii também, entende? Então, tipo assim, hoje foi uma enrolação total, ainda tem as pessoas que eu tenho que dar atenção, ainda tem a pessoa que eu tenho que dar, enfim, pessoas particulares minhas que eu tenho que dar atenção também, entende? Então enrolou todo o meio de campo, mas enfim, no final deu tudo certo, a gente tá aqui, né? A gente tá aqui, vai ter o Clube da Bíblia e a gente vai conseguir pregar a palavra, fazer tudo certinho. Paula Reis, seja bem-vinda, paz do Senhor, querida, que Deus abençoe sua vida, viu? Então o povo já entrou, já se acertou, já ajeitou aí vocês, pegaram a Bíblia de vocês pra gente ler, tá bom? Então, tem bastante gente aqui que é novo, então eu vou me apresentar, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Roberta Lima. Eu fui escolhida e levantada por Deus para estar aqui, auxiliando você no seu processo de cura e libertação com o Senhor, em conhecimento da palavra, em estar se relacionando com Ele, tudo através da palavra de Deus, tá bom? Então, toda sexta-feira, a gente está aqui fazendo o Clube da Bíblia. Toda quarta-feira a gente tem também lives aleatórias, conforme Deus vai passando a mensagem, o tema, eu vou desenvolvendo aqui juntamente com ele pra gente poder... Seu Ernesto, seja bem-vindo, a paz do Senhor para ti. E a gente vai desenvolvendo aqui pra gente poder aprender do Senhor, tá bom? Gente, quem puder me ajudar com o compartilhamento da live, eu agradeço para trazer mais vidas para nós, tá bom? Eu nunca pedi isso aqui não, mas... se vocês puderem fazer o compartilhamento, seria bom, porque mais vidas vão ter maior conhecimento da palavra do Senhor, tá bom? Vamos então começar, gente? Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar iniciando esse momento e chamando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Raíssa Lima, obrigada, que Deus te abençoe, querida. Cris, obrigada, que Deus abençoe você também. Vamos lá então? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, Senhor, por estar fazendo parte de nossas vidas nesse momento e estarmos aqui na Tua presença para buscar a Tua palavra e aprender mais de Ti, Pai. Pai, estamos com corações receptivos à Tua presença e à Tua palavra, Senhor. Nos ensina através do que vai ser dito. Coloque em nós corações mais obedientes, mais dispostos a querer Te buscar, a querer estar contigo em espírito e em verdade, a desenvolver contigo um relacionamento, Pai, com maior intimidade. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, encontro que sara, que transforma, que cura, que liberta, que cada vida, Senhor, venha Te buscar, Pai, em espírito e em verdade, na sua individualidade, gerando contigo um relacionamento com maior intimidade. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu Te agradeço. Amém. Gente, vamos começar então?
Você aí e eu aqui? Vamos lá? Então a gente tá no Clube da Bíblia. Quem não conhece o Clube da Bíblia, toda sexta-feira, às 9h30 da noite, temos aqui o Clube da Bíblia. A gente está estudando a palavra de Gênesis. A gente está no capítulo 6, tá bom? No capítulo 6, isso. A gente está no capítulo 6 de Gênesis hoje. Então, é uma continuidade, ok? Então, sexta que vem a gente vai estar no capítulo 7. Então, quem está aqui hoje, aguardo você para estar na sexta que vem, tá? Então, vamos começar? Vamos lá, então. Capítulo 6 de Gênesis. Abra aí, é o primeiro livro da Bíblia. Capítulo 6 de Gênesis. Leila, seja bem-vinda, viu? Então, Deus trouxe você, porque antes de eu entrar, eu orei ao Senhor e pedi para chegar em todas as pessoas que Ele queria que tivesse nessa live hoje. Então, Deus te trouxe. Seja bem-vinda à live, seja bem-vinda à família, tá bom? Hoje é Clube da Bíblia, então vamos começar aqui em Gênesis. Pega a sua Bíblia aí onde você estiver, abre no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, procura o capítulo 6, versículo 1, vamos começar. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, e os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas, então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Havia gigantes na terra naquele tempo. E também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhe deram filhos, esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito mais e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Continuando aqui, agora versículo 9. Essa é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Para Deus, todas as outras pessoas eram mais, e havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, e os destruirei completamente, e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento, por 22 de largura, por 13 de altura. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço no meio, de meio metro, entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares de barca e ponha uma porta num dos lados. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo que tem vida. Tudo que há na terra morrerá. Mas como você, eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na barca e leve com você a sua esposa, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies das árvores, de todas as espécies de animais e de todas as espécies dos seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajunte e leve todo tipo de comida para você e os animais... 21. Ajunte e leve todo tipo de comida para você e os animais tenham que comer. Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Esse é o capítulo 6. Seu Jair, seja bem-vindo. Que Deus abençoe o Senhor e obrigada pelas bênçãos que o Senhor já me deu, viu? Que Deus abençoe a sua vida. Samuel, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui comigo. Voltou. Glória a Jesus por ti.
Serva também entrou. Sejam bem-vindos. Quem está entrando, tá? Quem eu estava lendo, não deu para ver quem estava entrando, mas seja bem-vindo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Gente, aqui é o capítulo 6. O capítulo 6 de Gênesis está falando sobre a maldade da raça humana, ok? E ao mesmo tempo de Noé. Alguém quer falar alguma coisa sobre a leitura? Se alguém quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade para falar, porque essa live aqui a gente tem interações, ok? Para a gente poder fazer um clube da Bíblia mesmo, né? Boa noite, seu Jair. Que Deus abençoe o senhor. Que bom que o senhor está aqui comigo. Firme e forte na fé. Que bom. Vamos então começar aqui. Então, quando eu estava fazendo essa palavra de hoje, estava estudando antes para poder entrar aqui para vocês, porque toda palavra eu estudo antes, ok? Então, Deus falou comigo algumas coisas, alguns pontos que a gente vai estar aqui, que eu vou estar aqui falando para vocês, e surgiu uma dúvida entre vocês, aí vocês vão. Shalom, serva, seja bem-vinda, Grace, seja bem-vinda, que Deus abençoe a sua vida. Se surgir alguma coisa entre vocês, aí vocês vão escrevendo que a gente vai poder dialogando aqui, tá? Fala, Samuel, o que o senhor tem algo para falar? Diga para mim. Fale tudo e não esconde nada. Compartilhe com a família. O que o senhor tem para falar conosco? Bom, gente, eu vou dar continuidade aqui, tá? Tem umas pessoas aqui escrevendo versículos e a gente vai ficar concentrado hoje no Clube da Bíblia na parte de Gênesis, tá? Mas se você tiver alguma dúvida de algum versículo, como o seu Ailton tá tendo aqui em 1 Coríntios 11:5, eu posso responder isso para ti depois por chat, tá bom? Que bom, Samuel, é sinal que você tá tendo uma interação com o Senhor. Ou seja, você tá desenvolvendo um relacionamento com Ele certinho. Porque quando a gente ora, né? A gente traz a presença do Senhor para a nossa vida. A gente ora ali naquele momento e Ele responde a gente na oração que nós fizemos, é porque está existindo entre você e Deus uma interatividade, ou seja, uma intimidade. Isso é bom. É sinal que você está em santidade, é sinal que você está andando conforme a palavra, conforme Ele quer que você ande com Ele, entende? Isso é muito bom. Seu José Luiz, eu estou te ajudando muito, que bom. Glória a Deus por isso, fico muito feliz, viu? Obrigada por esse seu feedback, para poder dizer para mim que eu estou te ajudando. Eu fico muito feliz em saber que eu estou sendo útil na sua vida e na vida de muitas outras pessoas também. Tá bom? Então vamos começar aqui, ver o que Deus quer falar conosco através aqui da palavra de Gênesis capítulo 6. Vamos lá? O que acontece aqui? Eu não sei se vocês prestaram atenção na leitura, tá? Mas na leitura tá dizendo pra gente que desde o versículo 1, obrigada, serva, que Deus te abençoe. Tá falando pra gente desde o versículo 1 que Deus está infeliz com a maldade da raça humana. Ou seja, passou lá, desde do capítulo 1 de Gênesis, passou lá, a gente aprendeu sobre o desenvolvimento de Adão e Eva, a gente aprendeu sobre o pecado que teve lá da comer o fruto da desobediência, a gente já aprendeu que falou sobre Caim e sobre Abel, que Caim matou Abel por causa de inveja. Isso tudo está sendo uma continuidade. Então hoje aqui, a gente também já aprendeu da descendência de Adão, que foi na sexta-feira passada, ok? E hoje aqui a gente está aprendendo que desde quando houve o pecado de comer o fruto proibido, do conhecimento do bem e do mal, não sei se vocês prestaram atenção no decorrer dos nossos estudos, que foram tendo agraves, ou seja, foi destacando situações que foi desenvolvendo a humanidade ali conforme eles iam se desenvolvendo entre eles, ok? E começou a gerar pecado. Ou seja, o primeiro pecado foi a desobediência de comer o fruto da árvore proibida, ok? A partir desse pecado começou a vir uma sequência de pecado. Aí aqui no capítulo 6, Deus está olhando a humanidade dele. Imagine Deus sentado no trono dele, aonde ele fica, ok?
olhando para a criação que ele fez com tanto amor e carinho, para ter um relacionamento com ele, porque a intenção de Deus era ter uma interação entre a humanidade e ele, só que a Eva, juntamente com Adão ali, pecaram e quebraram essa aliança com Deus. Eles fizeram um rompimento. Eunice, que Deus abençoe sua vida, viu, por abençoar a minha. Então, gente, Deus, aqui no capítulo 6, eu fico tentando conjecturar essa imagem, tipo, Deus sentado no trono dele, olhando para a humanidade e falando assim, eu fiz o jardim do Éden para eles, eu fiz tudo para eles, eu fiz o mundo para eles, eu criei o mundo em 7 dias, e eles estão aqui, entre eles, numa imoralidade, numa matança, um brigando com o outro, um querendo ser mais que o outro, um invejando o outro, um tendo briga com o outro, e eles não estão usufruindo das benfeitorias que eu fiz para ele. Eu imagino Deus pensando dessa forma, entende? Então aqui no capítulo 6, ele está destacando a maldade do ser humano. Ele está destacando a maldade do ser humano, tanto física, como maldade mesmo, como agressividade, essas coisas. Ele está destacando a imoralidade, ou seja, existia entre homens e mulheres ali uma imoralidade, ok? E ele estava mostrando aqui um caos, entende? Só que no meio desse caos existia uma pessoa. No meio desse caos todos existia Noé, que mesmo tendo caos em volta dele, mesmo tendo imoralidade, mesmo tendo pecado, mesmo tendo pessoas fazendo coisas contrárias ao que Deus queria que fizesse, estava Noé. Noé era temente ao Senhor, Noé desenvolveu relacionamento com Deus, Noé respeitava, Noé obedecia. Então o que a gente pode aprender com Noé? Então Deus quer que a gente aprenda com o comportamento do Noé, ok? Então o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? No meio do caos da humanidade, eis que havia um homem, Noé. Era um homem que Deus aprovava o que fazia. Isso está sendo falado no versículo 8. No versículo 8 está falando assim, mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. No meio de todo mundo, de infinitas pessoas, Deus destaca Noé. Justamente porque Noé não se deixava influenciar pelo ambiente que ele estava. Entende? Então, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Você, hoje, na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, com as pessoas que você convive, o ambiente que você está, você tem que agir igual Noé. Porque se você pegar para ler, se você me acompanhou na leitura, ou você depois pegar para ler a Bíblia, você vai ver aqui que está falando sobre a imoralidade humana. Imoralidade, gente, pode ser muita coisa. Pode ser agressividade, pode ser imoralidade sexual, pode ser imoralidade como pessoa em si, como comportamento, entende? Então, aquelas pessoas ali, elas estavam agredindo o coração de Deus. Deus estava olhando para aquilo ali, ele estava se sentindo enojado. Só que no meio daquela situação de nojo, vamos botar assim, existia um homem que era Noé, que ele não se deixava contaminar pelo meio. Então você precisa ser assim. Você cristão e você não cristão, ok? Precisamos ser pessoas que não se contaminem com o ambiente em si. Porque a partir do momento que a gente se contamina com o ambiente, a gente está se deixando levar pela oposição, entende? Porque Deus permitiu Lúcifer ficar vivo e se tornar inimigo de Deus. Ô Cris, não é que Deus permitiu Lúcifer ficar vivo. Lúcifer era um querubim que caiu lá do céu pro inferno, vamos botar assim, porque ele queria ser Deus. Entende? E ele se tornou inimigo de Deus. Não foi Deus que tornou ele inimigo. Ele escolheu ser inimigo de Deus, porque ele queria ser Deus. Lúcifer é narcisista.
Entende? Então ele queria ser o centro das ascensões, ele queria ser Deus ali. Então a gente sabe que a Bíblia nos afirma que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então se Deus não divide a glória com ninguém, por que você acha que ele ia dividir com Lúcifer? Com um querubim lá. Então Deus fez ele tombar, juntamente com o Lúcifer caiu também outros querubins junto com ele, porque estavam ali sendo soldadinhos do Lúcifer, entende? Mas não foi Deus que fez ele ser assim, ele se tornou assim, ele se colocou nesse papel, como muitas pessoas se colocam no papel de Lúcifer, querendo ser Deus, e não pode, entende? A glória de Deus é com Deus fica, ok? E o inferno existe, vamos botar dessa maneira, para poder meio que tirar a gente da nossa zona de conforto. Deus permite muitas das vezes a gente passar por adversidades, que às vezes é o próprio inferno que vem contra nós, ok? Para a gente poder ficar mais próximo de Deus e procurar mais a Deus. Mas vamos voltar para cá para a gente não perder o raciocínio. Então, no meio do caos daqui da humanidade, tinha Noé. Então, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? A gente não pode se deixar contaminar pelo meio que vive. Então, você cristão, ok? Você cristão, você, hoje nos dias atuais, não tem como a gente escolher as pessoas que vão estar do nosso lado. A gente até pode escolher ambientes familiares, ambientes de trabalho, enfim, faculdades, enfim, de um modo geral a gente pode escolher. Só que a grande maioria não tem como escolher. Então, muito de nós convive com pessoas que não conhecem Jesus. Muitos de nós convivem com pessoas que são mundanas, que são mundanas e gostam de estar no mundo. Entende? A grande maioria das pessoas gostam de estar no mundo, gostam lá do oba-oba, gostam lá da imoralidade sexual, gosta de ir para as bebedeiras, gosta de ir para as baladas, gosta. É do ser humano, entende? O mundo jaz do maligno, não gosta. Então, o que você que resolveu ter um relacionamento com Deus, resolveu querer conhecer ao Senhor, resolveu querer ter uma vida diferente, uma postura diferente mediante a isso? A gente fica no meio sem se deixar contaminar. Ou seja, você convive sem trazer para sua intimidade. Entende? Então, isso é uma aula. Tipo assim, isso é um exercício diário. Você conviver com pessoas que não são cristãs, você não se deixar contaminar pelas pessoas que não são cristãs, pelos hábitos, pelos comportamentos dela. Como que você faz isso? Você precisa estar com o seu relacionamento com Deus em dia. Porque é o relacionamento que você desenvolve com o Senhor na sua intimidade que não vai permitir, o Espírito Santo que habita em você não vai permitir que você se contamine com o ambiente que você se encontra. Entende? Ivana, seja bem-vinda. Que Deus abençoe sua vida, querida. Obrigada por fazer parte da família, viu? Seja bem-vinda à família. Então, gente, é isso que Deus quer que a gente entenda disso aqui. Noé estava numa época que, se a gente olhar, se a gente lembrar do filme de Noé, não sei quem aqui teve a oportunidade de ver o filme de Noé, mas no filme de Noé retrata, na hora que vai chegar, que Noé está construindo a arca lá no filme, tem uma parte que um dos filhos de Noé, eu não sei se é o Cã ou se é o mais novo, que ele vai dar uma voltinha na mata e chega próximo das pessoas, da população que está lá. E mostra, nesse filme, nitidamente, a imoralidade entre eles, sabe? A lascívia, a luxúria, aquela situação ali que até agride os nossos olhos de ver, entende? Então, a maldade, a agressividade, tudo ali. Então, tem essa cena no filme de Noé. Então, retrata muito isso. Então, a gente tenta imaginar essa cena com essa situação aqui da Bíblia falando pra gente que Deus estava enojado. Para Deus sentir nojo de algo, eu acredito que seja algo muito grotesco, sabe? Muito pecado junto num lugar só, entende? E é isso, esse tipo de comportamento do ser humano desagrada o coração de Deus. Porque Deus fez você com tanto carinho, com tanto amor, aí chega você, vai lá e fica evidenciando ou exaltando o inferno lá que você tá vivendo, vamos botar assim, entende? O demônio lá que você tá servindo. Porque, gente, a gente precisa ter algo aqui muito
com muita valia, entende? A gente precisa ter isso aqui com muita coerência e firmeza dentro de nós. Quando eu falo assim, você está servindo lá o diabo, você está servindo lá o demônio, enfim, isso realmente existe. Se você não está em Deus, por melhor pessoa que você seja, algum momento da sua vida você dá uma legalidade, sem você perceber, e ele se aposta em ti, entende? Porque eles são oportunistas, eles se atentram dentro de nós, eles tomam posse da gente, e aquelas coisas que a gente faz, que todo mundo faz, que é normal fazer, para Deus não é normal fazer. Então, você que decidiu ter um relacionamento com Deus e querer viver os propósitos de Deus para sua vida, a sua função é andar contra o fluxo do mundo. Se está todo mundo fazendo, não faça. Vai no sentido contrário. Se está todo mundo numa modinha, não entre, porque as modinhas não são de Deus. Entende? Então, a gente precisa andar conforme a vontade do Senhor. Parece ser chato? Parece. Porque tá todo mundo fazendo e você não pode fazer. Só que se você botar na balança esse que tá todo mundo fazendo, você não pode fazer, quando você resolve agradar o coração de Deus e você passa por um período de preparação, que é o seu processo para poder viver os planos do Senhor para tua vida, ok? Aquela modinha, ela vai passar. Aquelas pessoas que estavam seguindo a modinha, elas vão se deteriorar. E você que resolveu seguir a Deus e viver para o Senhor, de acordo com a vontade dele, você vai estar vivendo as promessas e os milagres de Deus num determinado tempo, porque você agradou o coração dele. Entende? Então a gente não pode se deixar influenciar pelo meio. Ande no meio, convive no meio, mas não traga o meio para dentro da sua casa. Não traga o meio para dentro da sua intimidade. Entende? Ok? Então vamos continuar aqui. Coração do homem é terra que ninguém anda. Só Jesus sabe como é que é, ok? Você não tem que participar da vida de todo mundo. Entendi aqui, vamos lá então. Aqui também tem um destaque que Deus quer que a gente entenda. Quando eu coloquei aqui que o coração do homem é terra que ninguém anda, só Jesus conhece, porque Jesus é onisciente, então ele sabe a intenção do coração de cada um, ok? E a gente não tem que participar. A sua vida, ela não tem que ser um livro aberto. Não tem pessoas que falam um ditado, minha vida é um livro aberto, todo mundo sabe, todo mundo conhece. Fecha o livro. A sua vida não tem que ser um livro aberto. A sua vida tem que ser particular, você e Deus. Entende? As particulares que Deus fala com você no secreto, elas têm que ficar com você. Você não tem que abrir a sua vida para todo mundo. Porque quando a gente abre a nossa vida para todo mundo, a gente está dando espaço para opiniões de terceiros e ao mesmo tempo você está colocando em perigo, vamos colocar dessa forma, a sua intimidade com Deus. Porque quando ninguém sabe de nada, você faz tudo no silêncio, as pessoas deduzem que você tem alguma coisa. Deduzem que você é alguma coisa, deduzem que você vai fazer alguma coisa. Elas não têm certeza. Mas a partir do momento que você tem certeza de algo, entende? Você quer botar a sua opinião nela. Então, quando você conta os segredos que você tem com Deus, as particularidades que você tem com Deus para terceiros, além de você estar abrindo a sua vida, você está trazendo cargas negativas, pessoas que não têm nada a ver com a situação para participar da sua vida com Deus. O que isso quer dizer? O seu processo vai ficar mais lento. Porque você vai estar contando situações tuas com Deus que não é para contar. Segredos seus, mistérios seus com Deus que não é para abrir. Por quê? Porque por mais que aquela pessoa ali mostre ser sua amiga, você não sabe como é que é o coração dela. Você não sabe o que ela pensa de você de verdade. Entende? Então, ela pode mostrar para ti que é uma amiga. Ela pode mostrar para ti que você pode confiar nela. Mas ela pode ser uma pessoa que tem inveja de ti e você não sabe. Porque o ser humano dá para o outro o que ele quer dar para o outro. O ser humano não é transparente de falar, olha, esses são os meus defeitos, essas são as minhas qualidades, ok? Então, a partir de hoje aqui, você sabe como eu sou, tô me despindo para ti. Nenhum ser humano faz isso. Todo ser humano só dá para o outro o que ele quer que o ser humano saiba.
Portanto, que na sua vida particular você tem aquelas pessoas que você tem maior afinidade, tem aquelas pessoas que você confidencia porque você confia nela, e tem aquelas pessoas que sabem o superficial da sua vida. Por quê? Porque você não tem intimidade e não tem um relacionamento com ela, entende? Só que as coisas do Senhor você não tem que contar. Se você quer contar alguma coisa para alguém, você primeiro tem que perguntar para Deus: Senhor, eu posso contar isso aqui para fulano, para ciclano? O Senhor me permite? O Senhor me autoriza? Por quê? Porque se Deus tem algo contigo e Ele contou algo para você, te deu um direcionamento, e você pega e conta, você está entrando em desobediência ao Senhor. Então você já começa pecando aí, ok? Mas se você pergunta para Ele e Ele fala, pode contar para Zezinho, para fulaninha, para Mariazinha, para Joaninha, e você obedece porque Ele falou que pode contar, então Ele se responsabiliza por fato de você estar contando para Mariazinha, para o Joãozinho, para as pessoas que Ele mandou você contar. Ou seja, que Ele permitiu você contar. Entende? Então, entre você e Deus tem que haver um paralelo, tem que haver uma unidade. A gente não tem que tratar Deus de uma forma distante, a gente tem que tratar Deus de uma forma próxima de nós, aonde a gente fica em unidade com Deus. E ficar em unidade com Deus é relacionamento gerado. Entende? Isso aí, Paulo, amigo é somente Jesus. Muito bem. Muito bem. O nosso amigo verdadeiro é somente Deus, Jesus e o Espírito Santo, que é a Santíssima Trindade, ok? Mas, se você tem aquela pessoa confidente, mas mesmo aquela pessoa confidente sua, pergunta para Deus antes se você pode contar, porque Deus conhece o coração da pessoa, você não. Entende? Então vamos continuar aqui. Essa parte do que está falando aqui, de você participar a sua vida para todo mundo, e você ter mais uma particularidade entre você e Deus, isso gera intimidade entre vocês. Entende? No meu processo de libertação e cura com o Senhor, Deus já afastou muita gente da minha vida. Ele tirou. Ele tirava. Eu mandava mensagem, a pessoa não respondia. Eu tentava procurar, a pessoa não estava. Ou a pessoa me procurava, mandava mensagem e eu não recebia mensagem. Entende? Então muitas coisas assim Deus foi tirando da minha vida, porque fazia parte dos propósitos dele pra mim, ok? E nessa de tirar, Deus, ele mostrou pra mim, ele falou assim, filha, eu quero que você me procure, eu não quero que você abra a sua vida pra ninguém, eu quero que você abra a sua vida pra mim. Entende? Então nessa de eu abrir a minha vida para Deus, eu comecei a ver que Ele queria desenvolver entre eu e Ele o relacionamento. Porque quando a gente entra no processo, gente, isso aqui é muito importante. Muita gente vai se identificar com isso aqui. Quando você começa no seu processo com Deus, que você aceita Jesus lá como Senhor e Salvador, e você começa a desenvolver um relacionamento com Deus, você entra no seu processo com uma idealização. Você entra com uma ideia, você entra com uma noção de alguma coisa. Conforme você vai passando o seu processo com Deus, que você vai se permitindo ser curado e tratado por Ele, essa idealização que você entrou já não existe mais. Porque você já teve uma maior interação com Deus, você já começou a entender como Deus trabalha contigo, fala contigo, e você já começou a ver que Deus tem coisas maiores para você viver daquilo que você imaginava ter, que fosse ter. Entende? E no decorrer do seu processo ali com o Senhor, que você vai desenvolvendo, Ele vai mostrando pra ti que essa coisa que você achava que era muito maior, é literalmente muito maior. Então Ele vai começar, então você começa a desarmar. Porque a gente entra armado, porque a gente não sabe onde a gente está pisando. Então quando você começa a desarmar, é quando Deus começa a mexer em você. Entende? E quando você deixa, se você se permite Deus mexer em você, você começa a ter uma maior interatividade com Deus, que é onde Deus vai tirando. Ele começa a tirar as pessoas. Por quê? Porque Ele está vendo uma disponibilidade no seu coração em querer saber mais dEle. Então, a partir daí, você começa a entender a Deus com uma maior profundidade. Entende? Então, tudo somos nós. É a gente se posicionar, é a gente decidir, é a gente acreditar, é a gente buscar, é a gente querer estar na presença dEle,
é a gente querer desenvolver um relacionamento com Ele, e conforme a gente vai passando no processo de cura e libertação com o Senhor, o nosso nível espiritual vai aumentando, unções e dons, eles derramam sobre nós. Por quê? Porque a gente precisa para o novo nível que a gente está alcançando. Entende? Então, conforme você vai subindo de nível, maior vai ser a unção e o dom que Ele vai derramar sobre ti. E maior vai ser a intimidade que você vai ter com Deus. Entende? Então, você entra com uma noção. Mas essa noção que você entra no meio do caminho, ela some. E você começa a mergulhar na presença de Deus. Porque você começa a entender como Deus trata você. Você começa a sentir que você é amado por Deus. Você começa a sentir que você pode confiar em Deus, que Ele não vai deixar você cair. Entende? Por mais que você não esteja enxergando nada, você sabe que Ele está ali contigo. E cada vez mais você vai se inteirando, você vai se entregando, você vai se doando. E quando você vê, você já não está mais a mesma criatura que você estava quando você começou. Jair e Cris, obrigada pelas bênçãos, viu? Eu não tinha como parar para poder agradecer, mas que Deus abençoe vocês. Entende, gente? Então, a intimidade com Deus precisa acontecer. Entende? Independente do meio onde você está, do seu convívio social, a intimidade com Deus precisa acontecer. Você tem a sua rotina diária de você trabalhar, de você estudar. Eu não sei aqui quem é quem, mas vamos lá. Você trabalha, você estuda, você é dono de casa, você, enfim, se dedica mais ao lar. Tenha a sua rotina, mas também tenha a sua rotina com o Senhor de intimidade, porque é essa intimidade que você está desenvolvendo com Deus que vai manter você nos afazeres do seu dia a dia, porque tudo que acontece na sua vida é permissão de Deus. Até o emprego que você tem, o estudo que você faz, foi Deus que foi lá, abriu a porta para ti e te colocou lá dentro. Entende? Então você tem que ter uma maior interatividade com Deus e um coração agradecido. Ok? O que a gente pode aprender mais de Noé aqui? Noé, ele estava num meio que não agradava o coração de Deus, mas Noé agradava o coração de Deus. Por quê? Porque Noé tinha intimidade e Noé era obediente. Se a gente for parar para prestar atenção aqui na leitura, e de tudo que a gente já conhece sobre essa parte da leitura da Bíblia, a gente sabe que naquela época nunca choveu. Eles não sabiam o que era chuva, como nós temos hoje o dia, que é normal pra gente. Então imagine Noé escutar de Deus que Deus ia mandar um dilúvio que ia acabar com a humanidade e que ele ia ser o único sobrevivente. Imagine você escutando isso, tipo, o que é um dilúvio? O que é? O que é isso? Ele não questionou, ele não perguntou. Deus falou para ele que ia mandar o dilúvio. Aqui no versículo 13, Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente, destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Entende? Ou seja, para Deus chegar para Noé e falar isso, Noé tinha intimidade com ele, já começa aí. Porque quantas pessoas aqui me perguntam como é que faz para escutar a voz de Deus? A pessoa que me pergunta como é que faz para escutar a voz de Deus é porque não tem intimidade com ele ainda. Entende? A Noé tinha intimidade com ele, ou seja, Noé estava conversando ali paralelo com o Senhor. Então, para o Senhor falar isso para Noé, porque Noé tinha intimidade com Deus. E tem mais, além da intimidade que ele tinha com Deus, ele tinha algo além da intimidade, porque Deus não ia abrir essa situação para qualquer um. Ou seja, Noé era capacitado para aquilo ali. Entende? Então aqui a gente vê que Noé tinha intimidade e que Noé era obediente, ou seja, ele escutou de Deus lá que Deus ia mandar um dilúvio, ia mandar uma chuva que ia acabar com a humanidade. Ele não se desestabilizou, ele não ficou desesperado quando escutou aquilo de Deus, ele simplesmente acatou. Profeta, que Deus abençoe sua vida. Obrigada por abençoar a minha, tá? Que Deus abençoe sua família também. Entende? Noé acatou. Noé não falou assim: Senhor, como assim um dilúvio? O que é isso? O que é isso? Literalmente no sentido da palavra. O que é isso? Não, ele não questionou. Ele apenas foi e acatou.
Então a gente também precisa ser igual Noé. Quando Deus falar conosco, a gente não tem que questionar, a gente não tem que parar para pensar nas consequências daquilo que Deus está falando. A gente simplesmente tem que fazer. Brenda e Leilane, obrigada pela benção, viu? Que Deus abençoe vocês. Entende, gente? A gente não tem que questionar, a gente tem que obedecer. A gente precisa entender que Deus está acima de toda a humanidade. Enfim, Ele é o Criador do céu e da terra, tem todo o poder. Então, se Deus é o Todo-Poderoso e Ele dá uma ordem pra gente, a gente precisa entender que Ele já sabe qual é o final dessa ordem que Ele está dando. Ou seja, Ele já sabe qual é a consequência da situação. Ele não vai dar nada pra gente que vai fazer a gente perder, ou que vai fazer a gente se magoar, ou que a gente vai fazer pra gente perder de alguma forma, deixar a gente mal. Ele vai dar algo pra gente que vai acrescentar na nossa vida. Pode ser que dê a entender que a gente perdeu algo, pode ser que dê a entender que feriu, pode ser que dê a entender que machucou, mas na verdade, não machucou. Na verdade, Deus está te dando um livramento de algo que não estava de acordo com a vontade dele, e está direcionando você para algo que vai ser de acordo com a vontade dele. A nossa percepção humana é falha, mas a percepção de Deus é perfeita, e a gente precisa aprender a obedecer. Sim, Paula, muito bem, Deus só se revela para aquele que se posiciona, sim. Por isso que é importante desenvolver o relacionamento com Deus. Não ficar na dependência de terceiros para saber o que Deus quer, mas você buscar ao Senhor na sua intimidade com Ele. Muito bem, entende? Então, a obediência, para você ter o relacionamento com Deus e viver os propósitos com o Senhor, a obediência é primordial. Sem obediência não tem como. Sem obediência você não consegue desenvolver com o Senhor. Nada. Por mais simples que seja, não consegue nada. Entende? Fidelidade a Deus também. A gente vê aqui de Noé a obediência e a fidelidade. Ok? Outra coisa que a gente também aprende com Noé aqui. Noé estava no meio do caos, no meio da imoralidade, cheio de gente que não fazia sentido algum estar ali, mas eles estavam ali cometendo vários pecados. O que Noé poderia ter feito? Ele poderia ter aberto o que Deus falou para ele ali, para aquelas pessoas ou para a própria família. Mas o que Noé fez? Ele se manteve em silêncio. Entende? O silêncio protege a bênção. Quantas vezes aqui a gente, seres humanos, que a gente escuta uma palavra do Senhor, que a gente quer sair contando para todo mundo, a gente não tem que contar para todo mundo. Cris, que Deus te abençoe, meu amor. A gente não tem que contar para todo mundo, a gente tem que guardar em silêncio para conosco. Então, se Deus te deu uma promessa, se Deus falou algo para ti, se Deus te deu um direcionamento, se Deus falou que você ia ganhar alguma coisa, se Deus, enfim, qualquer coisa que Deus tenha te falado, fica contigo. Não abra, não explana, deixa acontecer primeiro. Entende? Quando acontecer, você não vai precisar contar, porque as pessoas vão ver. Então, não conte as bênçãos que Deus tem para contigo. Não conte a sua intimidade para ninguém. Guarde para si. Por maior vontade que você tenha de falar para alguém, fala para Deus. No início, quando eu escutava isso, eu ficava frustrada, né? Porque a gente quer contar as bênçãos para todo mundo. Só que quando eu comecei a me desenvolver meu relacionamento com Deus, eu vi que isso era importantíssimo. Porque quando a gente conta algo que Deus falou para nós, para outras pessoas, a gente não sabe como que é o coração da outra pessoa. Aí cai na história de José. José não foi contar o sonho lá dele para os irmãos, e os irmãos ficaram com inveja e jogaram ele lá no poço, para depois vender ele para a caravana lá do Egito, achando que estava fazendo maldade com José, mas José estava indo justamente para o lugar que ele tinha que ir. Entende? Mas a gente não tem que fazer como José fez e nem como os irmãos de José fez com ele. Entende? Então, para a gente não passar por situações de calabouço, de prisão, de defamação, essas coisas, para não vir um agrave além do que a gente vai passar no nosso processo de cura e libertação com o Senhor e a perseguição do inferno contra nós, para a gente não botar cargas extras nessa situação, a gente não deve abrir a boca. A gente precisa guardar as bênçãos que Deus nos fala. Entende? Além da gente não pegar carga extra, ok? Além da gente não pegar carga extra, a gente não entra em desobediência ao Senhor.
Porque a gente precisa ter algo, gente. A gente precisa ter isso como verdade na nossa vida. Deus nos testa o tempo todo. Tudo o teu processo, você é testado. O teu processo de cura e libertação com o Senhor, para você viver os propósitos de Deus para sua vida, Deus está testando você e Deus está testando todas as pessoas que convivem contigo. É um grande teste. Aí nesses testes ele vai transformando o seu caráter e vai transformando o caráter das pessoas que estão à sua volta. Então existem aquelas pessoas que hoje estão na sua vida porque Deus permitiu, e existem aquelas pessoas que Deus tirou da sua vida, por quê? Porque elas não foram aprovadas por Deus. Entende? Porque não souberam abençoar você em algum momento que você precisava. Elas recolheram a mão em vez de estender. Entende? Jeane, que furacão, Jeane, compartilha conosco, não sei onde você tá, querida, mas que esteja em paz e que o Senhor está contigo, tá bom? Tenha certeza no seu coração que Deus está com você, tá ok? Então, gente, a gente precisa, ok? Manter a boquinha fechada, boquinha de siri, boquinha fechada. Precisa guardar a bênção do Senhor, porque é através do silêncio que a bênção é desenvolvida. E a própria bênção, na hora que Deus for te dar, Ele mesmo vai fazer a evidência de você juntamente com a bênção. Ok? Vamos continuar aqui que está acabando. O que mais que a gente pode aprender aqui com a história de Noé? A obediência a Deus permite você viver o extraordinário. Na época de Noé, nunca havia chovido, mas Deus queria acabar com a imoralidade da humanidade e por isso fez chover. Ele deu um reset na terra, ok? A partir de Noé, a humanidade foi reerguida novamente, um homem bom, temente a Deus. Aqui Deus me chamou a atenção para uma situação interessante. Você, quando come uma fruta, vou pegar aqui um comparativo para você entender onde Deus quer que a gente chegue. Quando Deus fala aqui que usou Noé para dar um reset na terra, ou seja, para resetar e começar do zero de novo, você quando come uma fruta, que você sente que aquela fruta é gostosa, é saborosa, eu não sei você, mas eu guardo a semente, entende? E eu já escutei falar também de pessoas que quando querem plantar alguma fruta, aquela fruta, se ela tá boa, pega a semente para guardar para plantar. Então Noé era a semente de Deus perante toda a humanidade, quando dele deu reset na terra, para poder a descendência de Noé vir igual a ele. Ou seja, Noé era uma pessoa fiel ao Senhor, Noé era uma pessoa obediente ao Senhor, Noé tinha temor ao Senhor e Noé tinha intimidade com Deus. Noé era uma semente que Deus estava replantando, ok? No reset que ele deu na terra, ele estava replantando ali para a humanidade vir parecida com Noé. Ou seja, era um fruto, era uma semente que ia gerar frutos bons, positivos, e a humanidade, a partir dali, iam ser humanidades positivas e boas, porque iam ter o temor ao Senhor de acordo como Noé tinha. Entende? Bolsonaro 22, seja bem-vindo à live. Que Deus abençoe sua vida e sua família. Obrigada por estar me seguindo, tá bom? Que Deus te abençoe. Entende, gente? Então, a gente pode extrair muitas coisas aqui da história de Noé. Mas a gente pode extrair muitas coisas da história de Noé, mas tem um principal. Eu não sei se vocês conseguiram pegar o principal. O principal é o relacionamento desenvolvido com o Senhor. Então, se você manter a sua vida alinhada a Deus, através do relacionamento que você desenvolve com Ele, você consegue ser obediente, você consegue temer ao Senhor, você consegue guardar segredos dos mistérios que o Senhor te conta, você passa a ter domínio próprio, você passa a ter uma organização na sua vida, porque você está andando de acordo com a vontade dEle, entende? Então você precisa buscar. Então qual é o segredo? Qual o segredo que a gente precisa fazer todos os dias? Buscar a presença de Deus e priorizar o Senhor na sua vida. Ponto. Buscar a presença de Deus. O que é buscar a presença de Deus? Leitura da palavra, ou devocional, como você quiser chamar. Leitura da palavra, oração, jejum e adoração.
É só isso que Deus pede, quatro ferramentas básicas para a gente usar no nosso dia a dia. Só que a gente precisa ter disciplina. A gente precisa ter constância, comprometimento. Porque dessa forma você vai desenvolver um relacionamento com Deus. E vai colocar a sua dependência em Deus. E vai ter uma interatividade com Ele. A qual você vai tirar Deus da Bíblia, do livro, e vai trazer para a sua vida. Entende? E é isso que a gente precisa fazer. Então precisamos escutar a palavra todo dia para nossa fé ser fortalecida, ok? Independente de título de mensagem, porque tem muitas pessoas que selecionam a mensagem por título, só que uma mensagem que o título não te atrai, pode ter uma mensagem de Deus ali para ti, você não sabe, você está perdendo bênção, porque você está selecionando e não é para você selecionar, entende? Sempre veja todas as mensagens, porque pode ter uma vírgula ali que é a resposta que você está esperando e você deixa passar, porque o título não te agrada. Você tem que se encher da palavra de Deus. Entende? Pede direcionamento para o Senhor e fala assim: Pai, eu quero, a partir de hoje, viver os propósitos do Senhor para a sua vida. Então eu quero ter uma maior interatividade contigo. Me apresenta ou traz até mim uma pessoa, segundo o seu coração, que tem compromisso contigo, que tem temor ao Senhor, tem amor por ti, para ser um canal de bênção na minha vida. Ele vai te direcionar a pessoa. Entende? Ele vai trazer para você a pessoa até ti, ou vai levar você até a pessoa. E você vai estar ali, a partir daquela pessoa, ela vai ser uma boca de Deus na sua vida. Por quê? Porque você pediu o direcionamento. Então ele vai trazer para você a pessoa, segundo o coração dele, que tem compromisso com ele, para poder te instruir o caminho que você deve andar, e o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Porque uma pessoa que realmente tem intimidade com Deus, ela vai literalmente ser boca de Deus na sua vida. Ou seja, ela não vai escolher as palavras para te agradar. Ela vai falar o que Deus quer que fale. Entende? Obrigada, Paula. Que Deus abençoe a sua vida. Eu apenas sou obediente ao Senhor. Mas obrigada pelo carinho, viu? Pelo reconhecimento. Que Deus abençoe você, querida. Entende? Então você, na sua individualidade, precisa se interar mais com Deus. Muitos querem, gente, viver os planos de Deus. Muitos querem as promessas de Deus. Muitos querem os propósitos. Só que a frase aqui já está dizendo, de Deus. Para a gente ter algo de Deus para a nossa vida, a gente precisa conquistar o dono, que é o Deus. A oração de reconhecimento que você faz quando você assume para você que você quer mudar de vida é a porta de entrada. Você abriu a porta para Jesus. Não é definição. A definição vem a partir do momento que você se coloca à disposição de querer ser trabalhado pelas mãos do Senhor. A definição é a eternidade que você vai passar com o Senhor. Então, no decorrer da tua vida inteira, da hora que você fez a oração de reconhecimento, até você ser retirado por Deus desse plano aqui que você vive, é processo. É processo em cima de processo, é libertação em cima de libertação, é cura em cima de cura. Porque Deus não vai curar só o que você tinha no passado. Deus vai curar você a sua vida inteira, porque você vira e mexe vai pecar, você vira e mexe vai errar de alguma forma. Entende? A gente tenta não pecar, a gente tenta não desagradar o coração de Deus, mas nós somos seres humanos falhos. Então, em algum momento da sua vida, você vai falhar sim. Só que qual é a diferença de você que tem relacionamento com Deus para uma pessoa que não tem relacionamento com Deus? A pessoa que tem relacionamento com Deus, ela vai reconhecer o erro dela, ela vai pedir perdão para Deus. Entende? Uma pessoa que não tem relacionamento com Deus, ela vai pecar em cima de pecado e vai achar que aquilo é normal. Então, o seu relacionamento com Deus, ele vai durar até você sair desse plano. Mas você, o que você tem que ter em mente? Você está se preparando, você está plantando, você está semeando na sua vida com o Senhor, desenvolvendo esse relacionamento com Ele, ok? Para futuramente, lá no dia do juízo final,
Em vez de Jesus falar para você, aparta-te de mim, que eu não te conheço, ele vai falar assim, vai para ali, ó, pega ali à direita, aquela filazinha ali, entra ali que você vai viver a eternidade comigo. Entende? Então hoje você planta, hoje você desenvolve, hoje você se aprimora, você se aprofunda, para quando chegar o dia lá de Jesus prestar conta contigo, ao invés dele te descartar, ele vai botar você para dentro. Entende? Mas a pessoa que hoje está curtindo, hoje está fazendo o oba-oba da vida dela, achando que Deus é perdoador e que chegar na hora lá ela entra, pode ser que ela não entre. Pode ser que ela até entre, mas pode ser que ela não entre. Entende? Então, ao invés de você ser no pode ser, garanta a partir de agora, procurando a presença de Deus, desenvolvendo um relacionamento com Ele, aprendendo a ter temor ao Senhor, aprendendo a respeitar a Deus, entrar embaixo da autoridade dEle. Entende? Você não tem nada a perder, você só tem a ganhar. Você vai se tornar uma pessoa melhor como ser humano, ok? Porque você sendo transformado, ele vai transformar o seu coração. Você vai se tornar uma pessoa melhor, você vai ficar uma pessoa mais amável, uma pessoa mais enérgica, uma pessoa que tem vontade de viver. Muitas pessoas aqui estão sobrevivendo às suas vidas. Você vai ter uma vida de querer viver, uma vida mais feliz, uma vida mais alegre, uma vida mais tranquila, mais em paz. Por quê? Porque você procura todos os dias estar na presença do Senhor. Entende? Então só depende de ti. Só depende de nós, gente. Só depende de cada um de nós a querermos estar na presença de Deus e buscar o Senhor. Então aqui, para fechar, no livro do capítulo 6 de Gênesis, a gente viu sobre Noé. Então depois de você aí na sua individualidade da sua casa, onde você estiver, agora, seja no trabalho, onde você estiver, pegue e lê o capítulo 6 de Gênesis e vê como é que era, detalhadamente, minuciosamente, como é que Noé era com Deus. E tenta ser assim. Traz o exemplo de Noé na sua vida. A gente só consegue ser transformado pelas mãos do Senhor se a gente praticar a palavra lida. Então, a gente leu aqui Gênesis 6, pratique as características do Noé na sua vida e na sua interação com Deus, no seu relacionamento com Ele. Seja a boa semente que Deus vai usar para quando gerar o fruto, as pessoas seguirem o seu exemplo de como pessoa que tem relacionamento com o Senhor. Entende? Você se permitir ser deixado usar pelo Deus, porque todos nós somos instrumentos do Senhor. Entende? Atrás de você existe uma multidão de pessoas esperando você estar pronta para poder reconhecer Jesus através da sua vida. Eu escutei essa frase que eu tô falando aqui para ti, que eu nunca esqueci, da pastora Ludmila Ferber. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecê-la. Ela já faleceu ela faleceu de câncer. Mas eu era a ovelha dela. E eu lembro que na época ela falou isso olhando para mim. Aquela frase veio com tanta veemência sobre mim, foi tanto peso, que eu nunca mais esqueci. Que ela falou, você é um instrumento do Senhor. E através de você, vidas, milhares e milhares e milhares de vidas vão ser alcançadas pelas mãos de Deus, pela sua vida, pelo seu testemunho. Então não é para você parar, não é para você desistir, é para você perseverar e continuar. Entende? E eu agarrei isso com tanta vontade que eu lembro disso até hoje. Entende? Então estou dizendo para ti, através da sua vida, do seu testemunho, da sua superação, da sua cura, da sua libertação, outras vidas serão abençoadas, outras vidas conhecerão Jesus, outras vidas serão libertas e saberão que através de você, se você conseguiu, elas também vão conseguir. Então, se cure, se liberte, se permita se deixar ser amado por Deus, se permita se deixar ser tratado pelas mãos do Senhor, para Deus também usar você no lugar aonde você está e para onde Ele quer te levar, porque Deus tem propósitos específicos para sua vida, que vai alcançar outras vidas, ok? Para Ele usar você conforme Ele quer, ok?
Muito bem, Nunca Pare de Lutar. Eu amo essa música, viu, Cris? Nunca Pare de Lutar, da pastora Ludmilla. Eu gosto muito dela. Também tem Os Sonhos de Deus, né? Jamais Vão Morrer. Também tem várias músicas boas dela, eu gosto. Tá bom? Gente, essa foi a live de hoje. Espero ter contribuído para a sua vida espiritual, de alguma forma, de algum jeito. Entende? E obrigada por todos os compartilhamentos, obrigada por todas as curtidas, obrigada por todos os presentes, obrigada pela companhia de vocês estarem aqui comigo até esse momento, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e todo o bem lançado sobre a minha vida venha multiplicado para ti. Tá bom, Brenda? Brenda, obrigada, viu, querida? Que Deus abençoe. Então, gente, vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento aqui, em agradecimento ao Senhor. Foi uma benção, seu Jair. Que bom que eu estou edificando, estou ajudando a edificar a sua vida, né? Fico muito feliz por isso. É sempre bom estar na presença do Senhor. Obrigada, Paula, por todo o carinho, viu? Pode ficar tranquila que eu vou estar sempre buscando a presença do Senhor para estar me capacitando cada vez mais para trazer palavra para vocês. Tá bom? Vamos estar aqui fazendo uma oração, então? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa live, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por todas as pessoas que estão aqui comigo, por todas as pessoas que passaram, por todas as pessoas que ficaram. Pai, abençoa a vida de cada uma delas, Senhor. Realiza o desejo dos corações delas, Pai. Que cada uma delas venha desenvolver contigo um relacionamento com maior intimidade, com maior profundidade. Pai, nos dê discernimento de espírito e sabedoria para saber lidar com as situações que se levantam contra a nossa vida, Pai. Para nos desestabilizar, para nos fazer parar na nossa caminhada, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero apresentar cada pessoa que está aqui comigo agora, nesse momento, Pai. Que cada uma delas venha desenvolver contigo um relacionamento com maior profundidade, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero agradecer, Pai, por cada vida, por cada bênção que foi dada, por cada compartilhamento, por cada curtida, por cada vida aqui comigo, Pai. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Cris, obrigada por estar aqui comigo, viu? Palavra abençoada. Obrigada, minha querida, por todo o carinho que você tem por mim. Tá bom? Pastor Carlos entrou no final, mas seja bem-vindo, viu? Que Deus abençoe vocês. Gente, vamos encerrar então? A gente está encerrando hoje. A gente volta com live então na quarta que vem, 9h30 da noite. E sexta-feira, a gente está aqui toda sexta-feira fazendo o Clube da Bíblia para a gente estar aqui cada vez mais edificando a nossa fé e nosso espírito. E só para dar um aviso aqui para vocês saberem, tem pessoas aqui que já sabem, que já fazem parte da família, mas quem está entrando novo, a gente lê o Antigo Testamento no Clube da Bíblia toda sexta-feira às 9h30 da noite, e o Novo Testamento já está na plataforma, ok? A gente está no livro de 2 Coríntios, então se você quiser acompanhar também o Novo Testamento, tem os vídeos, é o terceiro vídeo, é o último vídeo do dia que eu coloco por volta das 6 horas, para você quiser acompanhar o Novo Testamento também para você ter, e o Novo Testamento está separado por cor. Se você não conseguir se localizar aqui dentro da plataforma, na plataforma vizinha, que é o YouTube, lá está separado por playlist, tá bom? Para você quiser ou acompanhar de acordo lá com a sua necessidade, tá bom? Gente, obrigada, que Deus abençoe vocês, tenham uma excelente sexta-feira, não esquece de agradecer o dia ao Senhor, ou o dia que está começando para você, ou a noite que está começando para ti, ok? Consagre a sua vida ao Senhor, a vida da sua família, e agradeça pelo dia, e pelo dia que você vai ter, ou pela noite que você já teve, tá bom? Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz, tchau, tchau!